Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a tributação daquela mercadoria que consta na nota fiscal. Vamos identificar a origem dela, e como será o CFOP de destino através do código de CST, que é Código da Situação Tributária, quando o seu fornecedor não for optante pelo Simples, e CSOSN, quando o seu fornecedor for optante pelo Simples. CST e CSOSN são tabelas correspondentes, equivalentes, porém CST quando não simples e CSOSN quando simples. É interessante e até mesmo quase que obrigatório, quando você receber uma nota fiscal de seu fornecedor, ler essa nota, entender o que diz cada campo, como chega-se àquele cálculo, e note que no corpo da nota, na linha do item, que contém o item, existe lá o código de barra, descrição, CST ou CSOSN, CFOP, etc. De acordo com o CST, CSOSN e CFOP, você vai alterar o CFOP para a sua entrada. Você vai descobrir se aquela mercadoria é tributada, ou seja, se ela tem ICM, se ela tem substituição tributária ou não. Caso ela tenha substituição tributária, o código de CFOP que você vai dar entrada é um código específico. Se aquela mercadoria que você está comprando é para uso e consumo de sua empresa, ela tem um CFOP específico. Se você está comprando aquela mercadoria para englobar o seu ativo imobilizado, móvel, um automóvel, um computador, um aparelho, algo assim, ela entra no código de CFOP de ativo imobilizado, então tem um CFOP específico. Lembrando que para todo CFOP, para todo código fiscal de operação de saída, que o seu fornecedor emite saindo, você tem um correspondente entrando. Então, nunca repete-se o CFOP na sua entrada, cujo ele esteja relacionado na nota. Nunca um CFOP do seu fornecedor, que seja, por exemplo, 5102, você irá entrar com ele com 5102. Existe um CFOP específico para isso. Tá bem? Então, vamos voltar aqui ao CST. O CST ele é uma junção de duas tabelas, tabela A e tabela B. O CST ele é 3 itens, aliás, 3 dígitos. O primeiro dígito é a origem da tabela, 0 nacional, 1 estrangeira com importação direta por você, ou 2 estrangeira adquirida no mercado interno. A empresa A importa e vende para você, é o caso da 2. O caso do 1, você importa diretamente de lá do seu fornecedor externo. A tabela B, que contém o CST 00, é tributada integralmente. Quando for 10, ela é tributada e com cobrança por ICM de substituição tributária. Então, quando ela tem ICM de substituição tributária, é um caso à parte para você vender, para você relacionar o CFOP. Com redução de base de cálculo, o código 2030 isenta, não tributada e com cobrança por substituição tributária. Então, aqui também entra substituição tributária, que você tem que observar. 40 isenta, 41 não tributada, 50 suspenso, 51 diferido e 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Então, também nós temos 3 casos aqui de substituição tributária que deve ser levado em consideração. E importante, isso tem que ser entendido, tem que ser distinguido ali, porque na hora que você for vender, o seu CFOP é diferente dos outros. Tá? O 70 com redução de base de cálculo e cobrança por substituição tributária também, e 90 outros. Então, como que você relaciona isso na nota fiscal? A indicação na nota fiscal. Lá no quadro Dados do Produto, deve ser informado o Código de Situação Tributária, conforme a tabela A, 0, 1 ou 2, e a tabela B, essas aqui. Por exemplo,
Tabela A, 0, mercadoria nacional. Tabela B, 50, suspensão. Logo, nós temos um CST 0,50. Agora você vai começar a observar a sua nota, você vai começar a encontrar 000 significa 0 nacional, 00 tributada integralmente. 000, 010, 030, 060, 050 e assim por diante. Um segundo exemplo aqui embaixo. Ó. Tabela A, o primeiro dígito do CST, 0 nacional, B, 60. Assim significa a tabela A, né, é essa primeira, a tabela B é a segunda, ela possui o ICM cobrado anteriormente por substituição tributária. Então, se ela for 0,60 na mercadoria, você pega o primeiro dígito, 0, nacional, então ela é nacional. 60, então ela é com ICMS cobrado anteriormente. E, com isso, você identifica, sabe que na hora que você for vender, o seu CFOP é um CFOP diferente. O seu CST ou CSOSN, no caso de empresa optante pelo Simples, é diferente das demais. Então, é regra. Vamos para a próxima tela. Agora nós vamos falar do CSOSN, que é Código de Situação à Operação do Simples Nacional. Então, o próprio nome já diz que ela é para o Simples Nacional, a empresa de regime de recolhimento Simples Nacional. Da mesma forma, ela segue a mesma lógica, tabela A e tabela B. Porém, a diferença é que a tabela B ela é composta de 3 dígitos. O contrário da tabela de CST, vamos voltar nela aqui, ó, que é apenas 2 dígitos. Portanto, a tabela B do CSOSN são 3 dígitos. Unindo a tabela A, então, dará um total de 4 dígitos. Lembrando sempre de separar o primeiro dígito e o restante você identifica. A tabela A do CSOSN é a mesma da tabela do CST, 0, 1 e 2. Agora entra a tabela B, que é a tributação da mercadoria. 101, tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. 102, tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103, isenção do ICMS, né, no Simples Nacional na faixa de receita bruta. 201, tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança de ICMS por substituição tributária. O 202, tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Então, esses dois aqui têm ST. Então, o que acontece? Quando você for dar entrada nessa mercadoria, você vai ter que saber qual é o CFOP específico e na hora que for sair com ela, também. Né? Por isso é interessante você saber o CST para identificar se aquela mercadoria é ou não de uma substituição tributária. Aqui você já mata a charada. Através destes campos, né, CST/CSOSN, você já sabe se aquela mercadoria é ou não tributada pela ST. Já acabou o mistério. 203, isenção de ICMS. 300, imune. 400, não tributada pelo Simples Nacional. 500, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Qual que é a diferença deste 500 para os dois aqui, 201 e 202? Normalmente, o 201 e o 202 é emitido pela indústria que recolhe a ST. A empresa é a indústria e te vende, então ela é 201 ou 202. A indústria com a substituição tributária, né, que tem substituição tributária optante pelo Simples Nacional. O 500 já é essa mercadoria aqui em cima sendo revendida. Aqui é a primeira venda dela. Sai direto da indústria para um distribuidor, por exemplo. Aí você adquire essa mercadoria de um distribuidor. O distribuidor não pode colocar 201 e 202, porque ele não é indústria, ele não recolheu em cima disso. Ele coloca que essa mercadoria já foi recolhida anteriormente. E assim, quando você for vender, o seu CSOSN também deverá ser isso aqui, pelo resto do ciclo até chegar no consumidor final. Então, toda vez que você vir um CSOSN 500, significa que você está comprando aquela mercadoria do seu fornecedor, porém ele não a produz, ele comprou de alguém que está te revendendo. E aquela mercadoria já foi recolhida da CST.
a ST, aliás, o ICM da ST. Tá bem? Então, sempre que você estiver revendendo uma mercadoria cuja houve tributação de ST e você for optante pelo Simples, a sua revenda no seu CST vai ser 500. Você não pode pegar uma mercadoria que ela teve recolhimento de substituição tributária e lançar em qualquer um desses outros CSOCN aqui. Ele vai, você vai desconfigurar, né? Você vai sair do plano que deve ser seguido. Então, portanto, é obrigatório você seguir essa lógica. Então, vamos para a indicação aqui, ó, no quadro de produtos. Tabela A mais tabela B é igual a CSOCN. 0 nacional, 101 tributada. Então, formando 0,101. Aí você vem aqui na tabela, sabe que ela é 0 nacional, que é o primeiro dígito, e os outros dígitos tributados pelo Simples Nacional. Assim é com a tabela B. Tabela A e B. Tabela A, 1, mercadoria estrangeira com importação direta. Tabela B, 102, nós teremos 0, 1, 102. Aqui está errado, né? Teria que ser 1, 102. Então, 1, estrangeira, 102, tributado. 0 mais 500, mercadoria nacional que houver recolhimento por substituição tributária anteriormente, por antecipação. 0,201, resulta em mercadoria nacional que existe a cobrança por substituição tributária. Tá bem? Agora vamos falar rapidinho sobre o CFOP, Código Fiscal de Operação. Então, como eu disse, para toda e qualquer movimentação de documento fiscal, exige um código fiscal correspondente. Se você vai transferir, se você vai doar, se você vai vender, se você está fazendo uma perda, bonificação, seja ela qual for a situação, existe um código fiscal de operação correspondente para aquilo. E se você está recebendo uma nota nesses termos, também existe uma outra tabela de CFOP correspondente à entrada. Então você precisa de verificar isso, porque sempre tem uma, para toda de saída, existe uma de entrada também. O CFOP é 4 dígitos, né? E o primeiro dígito aqui, 5, 6. 5 significa que é venda e o 6 também. Só que o 5 significa que é uma venda para dentro do Estado e o 6 indica que é uma venda para fora do Estado. Aqui da mesma forma, ó, esse 5.403 é uma venda, é uma revenda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação cuja seja submetida ao regime de substituição tributária. Então aqui entra esse exemplo aqui do 500 aqui, ó, o ICMS 500. Então o CSOCN 500 ele anda amarrado com este 5403, 6403, 5405, 6405, então de acordo com o que o seu contador te orientar. 5101, venda de produção de estabelecimento. Então, se você é indústria, você vende 5101, 6101. 5101 para dentro do seu estado, 61 para fora do seu estado, quando for venda. E se você estiver revendendo alguma mercadoria, comprou uma mercadoria do A e estiver revendendo, você vai usar esses CFOPs correspondentes de revenda. Um exemplo, uma observação, aliás, todo comércio, empresa que for só comércio, ela não produz. Então, ela não pode colocar um CFOP 5101 ou 6101. Ao contrário da empresa que é indústria e comércio, ela tem condições de colocar o 5101, que é venda dela, e um 5102, que é revenda. Às vezes, ela comprou uma mercadoria para revender. 5401, né, venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime, para dentro do Estado. 6401, a mesma condição de cima, porém para fora do Estado. Então lembre-se sempre isso. 5 para dentro do Estado, começou com 6 para fora do Estado. Comprou de fora do Estado, por exemplo, a sua mercadoria, o seu fornecedor emite uma mercadoria para você 2102, ou seja, é uma revenda dele para fora do Estado. Você vai dar entrada nela, em qual situação? Você vai procurar saber, para que ela me serve? Qual vai ser a utilidade dessa mercadoria? Uso e consumo, venda, revenda, revenda. Então, como ela veio de lá como 6102, eu dou entrada nela em 2102, que é o CFOP correspondente àquela entrada. Vamos para a próxima tela aqui, ó. É o que eu acabei de dizer, uma empresa, né, cujo ramo não seja industrial, ela jamais pode usar o 5101. Ou seja, ela é só comércio, ela não pode usar um CFOP de indústria, tudo bem? Então é para você observar sempre
que existe esse CFOP correspondente, para você nunca confunda. Aqui eu vou passar para baixo, aqui, ó, se uma empresa, né, se o CST, se possui CST, significa que a empresa não é optante pelo Simples Nacional. Caso exista CST, ela entra nos valores abaixo, né, do um dígito mais 2 da tabela B. Quando for CS ou SN, ela tem mais de um dígito. Só para ficar um pouco, né, só para esclarecer um pouco, lembrando que eles que não têm o intuito de ensinar, apenas orientar, que a gente ainda tem muito essa pergunta. Como eu vou saber se uma mercadoria é optante pelo Simples, uma mercadoria do Simples Nacional, se ela é recolhimento de ICM ou não, se ela é recolhimento de ST ou não. Então, que você fique bem claro, toda mercadoria cujo a entrada dela seja submetida ao ST, né, a substituição tributária, ela tem um CFOP diferente da outra e um CSOSN também de todas as demais, até ela chegar no consumidor final. Sempre que for vender, tem que observar. Ela passou em 3 empresas anteriormente. Por exemplo, a indústria A vendeu para revendedor B, que vendeu para revendedor C, que revendeu para você. Então, do revendedor B até você, o CST e o CFOP vai ser correspondente à substituição tributária. E se você for vender para frente, passar ele para frente da mesma forma. Tá bem? Isso é interessante, trocar uma ideia com o contador, perguntar ao contador algumas tabelinhas, né, para isso, que fica tudo bem claro. Qualquer dúvida também, entre no Google e jogue lá, né, código CSOSN, tabela de CFOP, que você vai ter todas essas orientações lá em grande escala, sem problema algum. Tudo bem? Lembrando que nós não temos o intuito de ensinar, apenas de orientar, e o seu contador é a pessoa mais indicada para tirar suas dúvidas. Grande abraço e até a próxima videoaula.